Imagine uma cidade americana onde a lei segue regras francesas. Os mortos são enterrados acima da terra, e o jazz nasceu como forma de resistência. Bem-vindo a Nova Orleans, onde nada é comum e tudo tem história. Ah, Nova Orleans! Poucas cidades no mundo têm uma história tão rica, complexa e fascinante como essa joia do sul dos Estados Unidos. Antes mesmo de o território onde ela se encontra se tornar parte formal dos Estados Unidos, Nova Orleans já era um mosaico vibrante de culturas, influências e contradições. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo sobre história, cultura e curiosidades incríveis como essas. Fundada pelos franceses em 1718 às margens do poderoso rio Mississippi, a cidade foi batizada em homenagem ao Duque de Orleans. Na época, a Louisiana fazia parte da Nova França, uma vasta colônia francesa que se estendia por uma boa parte da América do Norte. Em 1763, após a Guerra dos 7 Anos, a França cedeu a Louisiana à Espanha, numa tentativa de não perder o território para os britânicos. Em 1800, com o Tratado de Saint-Ildefonso, Napoleão Bonaparte recuperou brevemente a posse da região, mas já estava de olho na Europa e não queria se meter nas confusões do Novo Mundo. Foi então que, em 1803, vendeu toda a Louisiana aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares, um negócio gigantesco, conhecido como a Compra da Louisiana, que praticamente dobrou o tamanho do país na época e garantiu aos americanos o controle estratégico do porto de Nova Orleans, preparando o cenário para os capítulos seguintes da história americana. Mesmo após a independência dos Estados Unidos, a cidade manteve costumes muito distintos dos que se via nas colônias do norte. Era uma Nova Orleans profundamente marcada pela presença francesa, espanhola e africana, com idiomas misturados nas ruas, tradições religiosas que se entrelaçavam, e uma elite crioula que ditava o ritmo social. E mais, era comum que as pessoas andassem com leques com códigos secretos usados para flertar, que festas fossem separadas por cor de pele e classe, que escravizados pudessem ter dias livres para tocar música e vender produtos no Congo Square, que a educação das meninas de famílias ricas fosse feita por freiras francesas, e que os jornais locais fossem impressos em francês, mesmo depois da anexação americana. Essas camadas de contraste tornavam a cidade, já naquela época, uma das mais complexas dos Estados Unidos. A diversidade cultural também se refletia nas grandes festas. O Mardi Gras é o exemplo mais conhecido, mas poucos sabem que, nos primórdios, os desfiles eram organizados por sociedades secretas chamadas creves, cada uma com suas próprias tradições e símbolos. A cor roxa simboliza justiça, o verde representa fé e o dourado, poder, uma paleta oficial criada em 1872. Outra curiosidade: havia, e ainda há, blocos de carnaval exclusivos, alguns extremamente elitizados. Muitos trajes de desfile são feitos à mão, com bordados que levam meses para serem concluídos. E o lançar colares, para a multidão, tem origem numa antiga tradição medieval. Ah, e sim, já houve uma tentativa, fracassada, de proibir o Mardi Gras por ser considerado subversivo demais. Mas quem manda na alma da cidade é o povo, e a festa segue firme. A culinária de Nova Orleans é um capítulo à parte. O gumbo, o jambalaya, os beignets, o etouffee de camarão, são receitas que contam histórias de encontros e resistências. Você sabia que o beignet, por exemplo, era usado como alimento de sustento para pescadores que passavam o dia fora? Ou que o jambalaya nasceu da tentativa dos espanhóis de replicar a paella com o que tinham à disposição? Que o filé em pó, feito de folhas de sassafrás moídas, é um ingrediente indígena tradicional? Ou que os restaurantes mais antigos da cidade ainda servem pratos com nomes franceses, mesmo sendo 100% americanos nos ingredientes? E tem mais.
Existe uma disputa entre famílias locais sobre quem criou a primeira receita de gumbo com frutos do mar. Se você ficou com água na boca ou tem alguma curiosidade culinária específica, deixa aqui nos comentários. E aproveita para sugerir novos temas que você gostaria de ver por aqui. Do ponto de vista econômico, Nova Orleans era, no século XIX, um verdadeiro gigante. Com seu porto movimentado, a cidade se tornou o principal entreposto de exportação de algodão e açúcar do sul dos Estados Unidos, chegando a ser o segundo maior porto do país, atrás apenas de Nova York. O trabalho escravizado era a base dessa estrutura e movimentava também bancos, companhias de seguros, empresas de transporte e grandes fazendas. Havia até leilões públicos de pessoas escravizadas em praças centrais. Um dado curioso é que, em 1840, Nova Orleans tinha mais milionários per capita do que qualquer outra cidade americana. O esplendor arquitetônico de muitas casas da cidade, especialmente no Garden District, foi construído com essa riqueza. Hoje, a Louisiana ocupa a 24ª posição no ranking de economia entre os estados americanos, e Nova Orleans representa uma fatia expressiva disso, apesar dos desafios históricos. Com a abolição da escravidão em 1865, as estruturas sociais da cidade começaram a mudar, mas lentamente. Muitos afro-americanos libertos permaneceram por ali e criaram comunidades resilientes, que se tornaram berços de inovação cultural. E foi justamente dessa mistura que nasceu o jazz, um dos maiores legados da cidade para o mundo. De Buddy Bolden a Louis Armstrong, de Sidney Bechet a Jelly Roll Morton, os clubes e esquinas da cidade se transformaram em palcos vivos de uma revolução musical. Atualmente, nomes como Trombone Shorty, Irma Thomas e John Batiste mantêm essa chama acesa com orgulho e autenticidade. E se você curtiu essa viagem musical, compartilha este vídeo com alguém que também ama história, cultura e música boa. Afastando-se um pouco dos pontos turísticos mais óbvios como a Bourbon Street, a cidade guarda segredos incríveis. Um deles é que Nova Orleans é a única cidade americana cujo sistema jurídico ainda carrega elementos diretos do Código Napoleônico. Diferente do modelo de common law, adotado pelo restante dos Estados Unidos, que se baseia em jurisprudência, ou seja, decisões anteriores de juízes, o Código Napoleônico se apoia em princípios escritos, com ênfase na letra da lei. Isso influencia questões como herança, propriedade e contratos civis até hoje. Por exemplo, em disputas familiares sobre bens, o sistema tende a favorecer a partilha igualitária entre herdeiros, algo típico do direito romano e francês. E isso é só o começo das peculiaridades jurídicas. Os cemitérios são todos acima do solo. Por estar abaixo do nível do mar, os túmulos precisam ser suspensos. O dialeto local, chamado Iat, mistura expressões francesas, caribenhas e sulistas. O primeiro teatro de ópera dos Estados Unidos foi inaugurado ali. E há uma floresta urbana dentro da cidade, maior que o Central Park de Nova York. A cidade tem um festival exclusivo de livros raros. Há registros de sociedades femininas secretas do século XIX que influenciavam a política local. Existe uma igreja católica dedicada exclusivamente a pescadores. Em algumas áreas, ainda se mantêm tradições culinárias franco-africanas passadas por gerações sem receita escrita. E há um bairro onde as casas foram construídas propositalmente tortas, como forma de protesto contra o governo colonial. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Ativa o sininho para continuar acompanhando esse mergulho na história viva. Hoje, a principal atividade econômica de Nova Orleans é o turismo, impulsionado pela música, pela gastronomia e pelo apelo cultural. O setor de energia, especialmente petróleo e gás natural, também representa uma fatia importante da economia local, assim como o setor de saúde e tecnologia.
A cidade investe em educação, inovação urbana e infraestrutura resiliente, tentando equilibrar crescimento com preservação histórica. Com planos para ampliar o acesso à moradia, fortalecer comunidades criativas e diversificar suas fontes de receita, Nova Orleans projeta um futuro mais sustentável, inclusivo e conectado com suas raízes. E aí, o que mais você gostaria de saber sobre essa cidade única? Deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem ama história, cultura e curiosidades que fogem do óbvio. Nova Orleans tem muito mais a revelar, e a gente continua juntos nessa jornada.